Boa noite a todos. Neste mês, que é o Março Azul, o mês de conscientização na prevenção do câncer de cólon, nós temos o prazer de iniciarmos mais uma das atividades da SOBED Nacional, em que teremos a presença com o palestrante do Dr. Carlos Eduardo dos Santos, de Bagé, no Rio Grande do Sul, com uma enorme experiência sobre o assunto, em que todos nós vamos aprender muito com isso. Temos o Dr. Marcos Clarencio, da Bahia, que ficará moderando esta sessão e também apresentará as dúvidas que, porventura, os colegas que estiverem nos assistindo nos enviarem através do chat da TBR. E, nesse sentido, eu queria lembrar a todos que é muito comum escutarmos aquela frase: nós aprendemos com os erros. Hoje, a função do Carlos Eduardo aqui é evitar que nós erremos. E, nesse sentido, ele vai ter o foco da apresentação dela voltando para a prevenção de erros no diagnóstico do câncer coloretal. Seja muito bem-vindo. Gostaria que o Marcos Clarencio fizesse a sua apresentação, por favor. Doutor Marcos. Olá, boa noite a todos, boa noite ao colega sobetiano. É um prazer aqui grande moderar essa sessão, capitaneada aí pelo professor Eduardo, né, com o apoio do nosso presidente, o Ricardo Dibe. E hoje, erros no diagnóstico das lesões pré-malignas do cólon e como evitá-las, né? O Carlos Eduardo é uma pessoa realmente que tem muita experiência e vai passar aqui para nós a parte teórica, que é muito conhecedor, mas principalmente a parte prática e alguns segredos que ele vai aqui contar para nós. O Carlos Eduardo de Oliveira dos Santos é doutor pela Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, né? Ele é o diretor científico da Sociedade Interamericana de Endoscopia Digestiva, é preceptor do Serviço de Endoscopia da PUC do Rio Grande do Sul e também é chefe do Serviço de Endoscopia Digestiva da Santa Casa de Caridade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Obrigado mais uma vez, Carlos Eduardo, e fique à vontade aí nos próximos 25, 30 minutos, ok? Perfeito. Bom, boa noite a todos, prazer estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente da Comissão Científica da SOBED, o Eduardo Moura, pelo honroso convite. É um prazer poder falar com todos os sobedianos e talvez futuros sobedianos de um tema que me é tão caro como o cólon, e num mês tão especial que visa a prevenção do câncer coloretal. Então, vamos dar início à apresentação. O tema proposto foi abordar erros no diagnóstico de lesões pré-malignas em cólon e como evitá-los. Os principais erros ou equívocos diagnósticos estão numa adequada descrição da morfologia das lesões, na demarcação da sua extensão e no diagnóstico diferencial, especialmente de uma lesão neoplásica para uma não neoplásica e também de uma lesão pré-maligna contra maligna. Esta é uma classificação de Paris que devemos estimular a adoção dela, a adoção da classificação morfológica, e que divide lesões polipoides e lesões não polipoides. Os senhores vejam aqui a representação dessa classificação com lesões, abaixo as lesões polipoides e nessas outras duas linhas as lesões não polipoides. E qual é o conceito de uma lesão não polipoide? Aquela lesão que tem até 2,5 milímetros e às vezes a gente fica na dúvida de como caracterizar essa lesão. E nessa situação, recomenda-se colocar uma pinça de biópsia fechada ao lado da mesma. Se essa lesão não ultrapassar o ápice dessa pinça fechada, é considerada uma lesão não polipoide. Se ultrapassar,
o conceito muda para a lesão polipóide. E por que é importante esta classificação? Bom, os senhores vejam, esse é um estudo multicêntrico italiano com mais de 27 mil colonoscopias que avaliou o risco de histologia avançada. Neste estudo não foi observado uma diferença entre essas duas morfologias, independente do tamanho. No entanto, observou que as lesões deprimidas, quando comparadas com as lesões plano elevadas, esse risco era superior a 10 vezes. Esse é um estudo nosso, na revista japonesa, 2015, onde os senhores vejam que a lesão não polipóide apresentou esse risco de histologia avançada, ou seja, displasia de alto grau, ou mesmo câncer precoce, 2 vezes mais do que a lesão polipóide. E quando estratificamos somente lesão deprimida, comparando com a lesão polipóide, esse risco era maior do que 36 vezes. Senhores, vejam, vários estudos que mostram um número maior de lesões com câncer, tanto nas lesões não polipóides e especialmente nas lesões deprimidas, quando comparadas com as lesões polipóides, sésseis, pediculadas e subpediculadas. Então, em pleno ano 2021, não cabe mais nós utilizarmos a classificação de Amada. 2 semanas atrás eu recebi uma colonoscopia com essa descrição, onde essa classificação contempla as lesões polipóides e não as variações das lesões superficiais, as lesões não polipóides. Também é importante fazer a classificação adequada das lesões de espraiamento lateral, onde temos as lesões granulares, subtipo homogêneo e nodular misto, e as lesões não granulares, que podem ser plano elevadas e pseudodeprimidas, porque são reconhecidos como fatores preditivos de agressividades as lesões nodulares mistas grandes, quando os nódulos têm 10 ou mais milímetros, e o subtipo pseudodeprimido. Uma ferramenta importante no nosso dia a dia seria a utilização de corantes. Aqui nós temos o ácido acético marcado, porque na verdade ele não é considerado um corante, embora atue como tal. E juntamente com o cresil violeta e o índigo carmim, são as principais substâncias utilizadas no cólon. Senhores, vejam, uma pequena lesão superficialmente elevada, hiperêmica, e vejam a diferença no impacto com o uso da cromoscopia. Ou seja, muito provavelmente, se não tivéssemos usado a cromoscopia, teríamos um erro no diagnóstico, na avaliação da morfologia dessa lesão, assim como nas demais. E isso certamente traria um impacto negativo em relação à conduta dessas lesões, que sem a devida classificação, identificação da sua macroscopia, talvez essas lesões fossem removidas erroneamente com uma pinça de biópsia, ou até mesmo com uma alça frio. Uma outra atuação importante do corante é evitar o erro na demarcação da lesão, ou no reconhecimento de toda a sua extensão. Senhores, vejam, é difícil identificar as margens da lesão, e o uso simples do corante nos permite fazer perfeitamente toda a demarcação desta lesão e evitando dessa forma um equívoco de tomada de decisão, onde provavelmente deixaríamos lesão remanescente e que contribuiria no futuro com um câncer de intervalo. Uma outra informação importante, aqui nós temos um LST granular, seria avaliar a lesão como um todo, ou seja, não se deixar enganar pelas aparências. E aqui parece que nós temos uma lesão totalmente granular e que, se nós não avaliássemos a lesão por inteira, essa área deprimida passaria desapercebida. E certamente sabemos que essa área tem um potencial mais agressiva do que a área propriamente granular. Não há como falar em
corantes em cromoscopia e não citar a classificação do professor Kudo, cujo objetivo principal é, através da avaliação da abertura das glândulas, que cada um tem a sua abertura típica, fazer o diagnóstico diferencial entre lesão neoplásica e não neoplásica. Permite também fazer uma avaliação de uma lesão pré-maligna para uma maligna e até o seu potencial de invasão da submucosa. Talvez este aspecto característico, pólipos hiperplásicos, onde os senhores vejam que há áreas estreladas, muito sugestiva de lesão hiperplásica e, portanto, não neoplásica, é uma causa importante, provavelmente a mais frequente, de equívocos de avaliação, onde, por vezes, entendemos que essas lesões são neoplásicas, são adenomas. Aqui um padrão de criptas tipo 3L, que tem uma abertura mais longitudinal, pode ser pequena, como está nessa seta, ou até mesmo mais longas. Característico dos adenomas tubulares, mas quando esse padrão 3L também não é tão representativo, podemos ter pequenas dificuldades, inclusive considerarmos como lesões hiperplásicas. Uma lesão não grande, uma lesão com cerca de 2 centímetros ou 2 centímetros e alguns milímetros, os senhores vejam que na margem, na base da lesão, nós temos um padrão de criptas do tipo 3L, portanto, sugerindo uma lesão neoplásica benigna, adenomatosa. Na parte mais superior, já temos um padrão de criptas do tipo 5I. E na área ulcerada, nós temos uma perda estrutural das criptas, sugerindo já um padrão de criptas tipo 5N, com alto potencial de invasão da submucosa. Portanto, a lesão tem que ser vista como um todo, e não somente uma parte. Nós temos uma lesão polipóide, com cerca de 12 milímetros de diâmetro, os senhores vejam um padrão tipo 5I, irregular, mas os senhores vejam que mesmo com a luz branca é possível identificar algumas alterações que já sugerem, inclusive, que tipo de lesão se trata e qual a conduta que podemos adotar. Os senhores vejam na base da lesão áreas avasculares e na mucosa circunjacente um pontilhado brancacento, chicken skin, que também é um indicativo de invasão da submucosa. Esse é um estudo que mostra que o padrão tipo 5I irregular, em cerca de 60% dos casos, ainda é uma lesão benigna, ou seja, uma lesão pré-maligna. Em 30% dos casos, já apresenta invasão da submucosa, e esse padrão tem uma relação direta com invasão da submucosa de acordo com a severidade de alteração, de irregularidade deste padrão de criptas. Esse é um estudo interessante da Sociedade Espanhola de Endoscopia, que são características visíveis à luz branca e que sugerem já se tratar de uma lesão invasiva, ou seja, o chicken skin, que já foi comentado e mostrado na lesão anterior, e as áreas deprimidas. Esse estudo de Cato, 2006, mostrou várias referências, vários estudos que apresentaram seus resultados no diagnóstico diferencial entre lesão neoplásica e não neoplásica, com acurácias distintas. Os senhores vejam que varia desde 68% de acurácia até incríveis 99%, que foi o resultado deste estudo, e todos os demais validadores diagnósticos com resultados excelentes. Esta foi a nossa primeira publicação, 2009, onde tivemos, com o uso do índigo carmim, uma acurácia no diagnóstico diferencial dessas lesões neoplásicas e não neoplásicas próximo a 97%, e os demais critérios com valores acima de 90%. Um pouco mais de uma década surgiu um outro tipo de cromoscopia, a cromoscopia chamada virtual ou eletrônica, e essa revisão da Sociedade Europeia
considerou todas essas tecnologias como uma nova terminologia, que seria a imagem avançada, e temos atualmente várias classificações para a imagem avançada. Mas, independente da classificação utilizada, o primeiro objetivo seria também fazer um diagnóstico diferencial entre lesões neoplásicas e lesões não neoplásicas. Vemos aqui uma lesão hipovascularizada, potencialmente uma lesão hiperplásica, portanto não neoplásica, e do lado uma lesão ricamente vascularizada, sugerindo uma lesão adenomatosa. Mas temos que ficar atentos, porque a lesão sessile serrilhada também é hipovascularizada. No entanto, os senhores sabem que é uma lesão que faz parte da via da carcinogênese coloretal. Esse estudo mostrou o uso da imagem avançada sem magnificação da imagem, comparando com alta definição. E os senhores vejam um resultado significativo quanto à sensibilidade e acurácia favorável à cromoscopia eletrônica. Esse mesmo grupo de Kansas, que publica muito a respeito de imagem avançada, também mostrou uma concordância intra-observador na predição histológica, que variou de substancial a excelente, independente da expertise do endoscopista. Esse é um estudo nosso, randomizado. Os senhores vejam, um grupo foi utilizado somente corante, e no outro nós fizemos a avaliação com a imagem avançada. Na época usávamos o FAIS. Os resultados são bastante semelhantes, no entanto, com uma especificidade da cromoscopia eletrônica para a malha capilar inferior a 80%. Esse é um outro estudo que nós fizemos uma parceria com o Dr. Horácio Joaquim Pérez, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde mostramos uma boa concordância interobservador, uma concordância interobservador que variou de substancial a excelente, no entanto, com apenas uma razoável especificidade, ainda utilizando o FAIS. Já há alguns anos, dispomos dessa nova opção tecnológica em relação à cromoscopia eletrônica, imagem avançada, que é o BLI. Essa foi tese da nossa tese de doutorado, onde os senhores vejam que a acurácia se manteve em 95%, no entanto, a especificidade aumentou muito, aumentou de forma significativa, e todos os valores acima de 90%. E talvez isso possa explicar um pouco a diferença de resultado, tanto na especificidade quanto no valor preditivo negativo, onde nós temos aqui duas lesões semelhantes, avaliadas com as duas tecnologias, onde vemos essas novas opções mostrando com mais clareza, com mais riqueza de detalhes, a sua microvasculatura. Esse é um estudo que fala muito sobre o ácido acético, comparando cromoscopia eletrônica associada ao ácido acético versus alta definição, e aqui no Brasil nós temos alguns defensores em relação à utilização do ácido acético. Talvez o mais expoente defensor do ácido acético no nosso meio seria o querido amigo Dr. Lix, de Campinas, mas os senhores vejam que não há uma diferença em relação aos resultados, tanto com alta definição quanto com essa combinação. No entanto, uma maior parcela de pólipos foi avaliado com alta confiança e tiveram as margens dos pólipos melhor identificados usando essa associação. E aqui talvez tenhamos a explicação disso, a mesma imagem com alta definição, com esta combinação da imagem da cromoscopia eletrônica com ácido acético, onde conseguimos sim ver perfeitamente os padrões de críptas e fazer o nosso diagnóstico diferencial, mas conseguimos certamente melhorar a caracterização da morfologia
dessas lesões. Este é um tema que não é muito novo, no entanto, houve um update em relação à terminologia e alguns conceitos, que são as lesões cesso-serrilhadas, e esse update 2019 da Organização Mundial da Saúde mudou a terminologia da lesão do cesso-serreita-adenoma para lesão cesso-serrilhada, que pode ser com ou sem displasia. E para isso nós temos que entender algumas características próprias dessa lesão, que tem uma morfologia predominantemente não polipoide, ela está mais em cólon direito, em cerca de 70% dos casos ela é recoberta por mucina e tem um padrão de criptas do tipo 2O com uma alta especificidade para esse subtipo histológico. Esta é a classificação Kimura, que identificou esse padrão muito característico dessa lesão histológica, onde os senhores vejam aqui o padrão mais estrelado do pólipo hiperplásico e do lado as criptas mais abertas, e por isso O de open, a cripta fica mais aberta e mais arredondada. Conseguimos ver esta cripta tanto com a cromoscopia convencional como com a eletrônica. Esse estudo mostra algumas características para fazermos o diagnóstico das lesões cesso-serrilhadas. Ou seja, as lesões, quando apresentam bordas indistintas, uma superfície mais nublada, pontos escuros dentro das criptas e uma morfologia irregular, esse estudo mostrou uma acurácia de 93%. E aqui nós temos um exemplo. O primeiro passo do endoscopista é saber que há esta grande possibilidade da lesão ser recoberta por mucina, independente do corante. Com luz branca é possível fazer esse diagnóstico. Nós vemos aqui uma área recoberta por mucina, lembramos que é uma lesão hipovascularizada, sabemos que ela costuma ser não polipoide e tem maior presença no cólon direito. Isso tem que estar já na cabeça, no conhecimento do endoscopista, que certamente assim nós faremos mais diagnósticos, mais detecção dessas lesões. E aqui nós temos já a lesão lavada e o padrão de criptas tipo 2O. Um outro exemplo, uma lesão com uma cor muito semelhante à da mucosa normal e uma fina, uma tênue camada de mucina. E isto nós temos que reconhecer. Basta um aparelho de alta definição. Esse outro estudo considerou outros 3 fatores positivos para as lesões cesso-serrilhadas. O tamanho, maior que 10 milímetros, a localização, cólon proximal, e a presença de vasos dilatados. E nesse estudo, quando a lesão apresentava no máximo um desses fatores, o diagnóstico preditivo era de pólipo hiperplásico. Quando apresentava 2 ou 3 fatores, esse diagnóstico preditivo passava a ser de lesão cesso-serrilhada. E aqui nós temos um exemplo, uma lesão maior que 10 milímetros, localizada no cólon direito, com os vasos dilatados, ou seja, os 3 critérios. E ainda tinha a mucina e o padrão de criptas tipo 2O. Esse outro estudo fala que a cromoscopia pode sim aumentar a performance diagnóstica da lesão cesso-serrilhada, mostrando os resultados aqui quando se compara versus os pólipos hiperplásicos, ou seja, melhora o nosso diagnóstico. Temos aqui um novo exemplo, lesão não polipoide, cólon direito, mucina, a lesão limpa e o padrão tipo 2O. Uma lesão discretamente elevada, com mucina e mais uma vez o padrão característico. Vejam nesse caso, nós temos aqui que reconhecer que há
um apagamento praticamente do padrão vascular e uma área com uma fina camada de mucina. Ou seja, esse diagnóstico foi feito com luz branca. Uma vez limpa a lesão, temos até dificuldade de encontrá-la. E depois, com o uso do ácido acético, a gente consegue fazer a perfeita demarcação da lesão e, com isso, evita o erro diagnóstico e o erro de conduta. Mais um outro exemplo, na mesma linha do que foi falado na lesão anterior. Então, os senhores vejam que realmente a cromoscopia nos auxilia muito na caracterização da lesão, na demarcação da mesma e, consequente, adequado tratamento endoscópico. O ideal seria que nós fizéssemos o diagnóstico ainda aqui, ou seja, na lesão ainda sem displasia. No entanto, sabemos que uma vez havendo a presença de displasia neste tipo de lesão, ela apresenta um potencial de crescimento muito rápido para carcinoma. E a presença de displasia na lesão céssio-serrilhada também tem as suas características próprias. E os senhores vejam que aqui essas 4 características marcadas são perfeitamente detectáveis à luz branca. Morfologia, uma lesão subpediculada, quando tem uma dupla elevação e uma depressão central, sem esquecer de um certo avermelhamento desta lesão. E aqui nós temos que a presença de pelo menos um desses 4 marcadores já apresentou uma sensibilidade de quase 92%, uma especificidade de 85% para a presença de displasia ou câncer nesse tipo de lesão. Aqui nós temos uma pequena lesão, é um exemplo perfeito disso, uma lesão com dupla elevação e um avermelhamento, ou seja, uma lesão pequena, de fácil diagnóstico, mesmo com luz branca, e este era talvez, que eu me recorde, o único caso que tenho de carcinoma em lesão céssio-serrilhada. Este outro estudo considerou 2 fatores preditivos para a presença, seja de displasia ou de câncer, neste tipo de lesão. Ou seja, a presença de qualquer componente céssio ou a migração de um padrão de criptas tipo 1 ou 2 para algum padrão decudo neoplásico, 3, 4 ou 5. Senhores, vejam nessa lesão pequena, há praticamente uma linha que divide a lesão. Metade apresenta as criptas um pouco abertas, lesão vascularizada, e a outra metade apresenta o padrão de criptas tipo 3L. Nesta outra lesão, aparentemente temos uma lesão céssio. Vejam o impacto que traz o uso do corante. Conseguimos a demarcação da lesão, conseguimos avaliar toda a extensão da lesão com a parte céssio no centro da lesão, e isso certamente nos auxiliou muito a escolher a conduta adequada para a mesma. Uma outra lesão que apresenta algumas nodulações, que também é sugestivo de displasia ou de câncer. Vemos aqui diferentes aberturas das glândulas, mas foi somente com o uso do ácido acético que nós conseguimos fazer uma demarcação de toda sua extensão. Temos o padrão de criptas tipo 2O e na área com nódulos o padrão de criptas tipo 3L, ou seja, essa era uma lesão céssio-serrilhada com displasia e com características morfológicas que facilitaram esse diagnóstico. Isso é muito importante, ter o conhecimento dessas características que nos levam ao diagnóstico correto, evitando assim os equívocos de avaliação. Então essa foi a pergunta feita lá no início. Erros, como evitá-los? Será que a gente consegue, de fato, evitá-los?
talvez devamos trocar para como minimizá-los. E aqui temos algumas considerações para que isso seja alcançado. No mínimo, devemos dispor de um aparelho de alta definição, reconhecer características específicas das lesões para facilitar tanto sua detecção quanto o diagnóstico diferencial, tendo uma influência direta na conduta, seja ela endoscópica ou até mesmo um encaminhamento para a cirurgia. Devemos conhecer e utilizar a classificação morfológica de Paris, separando lesões polipóides de não polipóides. Utilizar a cromoscopia, sim, seja ela real ou eletrônica. Utilizar sempre que possível a classificação de Kudo. Eleger uma classificação de Paris. Atualmente, a mais utilizada é a classificação japonesa JNET. Mas o grande diferencial está aqui. O diferencial mesmo é termos um olho bem treinado, bem atento, reconhecendo essas pequenas alterações individuais das lesões e, sem dúvida, isso passa por uma base sólida na formação endoscópica e no contínuo aprendizado que a nossa especialidade exige. Muito obrigado pela atenção e obrigado mais uma vez pelo honroso convite de estar aqui essa noite com vocês. Ok, Carlos, obrigado aí pela excelente exposição, né? Demonstrada pela qualidade científica, a seleção dos artigos, né? E também demonstrada pela a praticidade que você tem, né? A gente sente que você é uma pessoa conhecedora realmente do assunto, tem uma experiência, cada vez mais é um endoscopista de relevância, não só no Brasil, mas na América Latina, né? Com publicações em revistas de impacto. Enquanto não chegam aqui as perguntas, Carlos, vamos tentar aqui estimular a nossa discussão. O que você passou e o que a gente sente na sua apresentação, a importância do limpo, né? Isso é um passo fundamental para você descobrir as suas lesões. A importância da qualidade do aparelho, né? Agora eu pergunto a você, Carlos, no seu dia a dia, você faz algumas manobras, tipo retrovisão no seco, volta 2 vezes, volta uma segunda vez para ver o colo direito, faz retrovisão na ampola retal. Do ponto de vista prático, você faz isso sempre ou quando existe uma dúvida, enfim? Muito boa a pergunta, Marcos. Na prática, eu não utilizo isso de rotina, não. Né? Embora haja estudos já mostrando um aumento na detecção de adenomas, seja através da retroflexão no seco e tendo essa visualização do cólon direito dessa forma, ou mesmo com uma nova inspeção no cólon direito, ou seja, se retira o aparelho até o ângulo esplênico, se reintroduz e se avalia novamente seco, ascendente e transverso. Mas eu confesso que a minha prática diária, eu não faço isso de rotina, não. Eu acabo fazendo especialmente uma retirada muito cuidadosa de todos os segmentos. Essa retirada, né, que cada vez mais se recomenda em 6, 8 minutos, você tira em torno disso aí ou fica até mais observando a mucosa do paciente, né? Enfim, e você utiliza algum artifício, né, de tentar ver por trás das dobras algum instrumento, alguma coisa que pudesse, né, deformar essas dobras, né? E aí você vê melhor, você utiliza na sua prática? Está falando dos acessórios, né? Algum cap, endoring, alguma coisa nesse sentido, né? Não utilizo. Há meta-análises já mostrando também que traz um impacto favorável na detecção de adenomas, né? Todas elas praticamente, especialmente os endorings, os resultados são mais satisfatórios, mas eu confesso que eu tentei fazer uma colonoscopia com esse acessório
e não me senti muito confortável com ele. Não estou desanimando quem faça e quem está pretendendo utilizar, porque os resultados são animadores com a sua utilização. Mas eu, particularmente, não me adaptei com o seu uso. Em relação a uma melhor visualização das austrações, o que eu faço mesmo é uma retirada muito cuidadosa, e aí passou uma prega, entra de novo, avalia atrás da prega e assim por diante, para tentar minimizar alguma lesão perdida. Então, vamos aqui a algumas perguntas, para não ficar só entre nós dois, né? Perguntando aqui, duas já de cara. Se você usa CO2 em toda a colonoscopia, qual a concentração do ácido acético, Carlos? Por favor. Eu não uso CA2, talvez num futuro próximo, lembrando que eu moro numa cidade relativamente pequena, o investimento do CO2 também não é pequeno. Nós temos um hospital pobre, que não financia materiais para os seus profissionais, ou seja, nós temos que fazer um investimento. Está dentro do planejamento estratégico de melhoria do serviço, mas é algo que nós não temos, né? A concentração do ácido acético. Inicialmente, eu usava mais para Barrett e tentei utilizar a 3%, né? Achei que ficou muito branco aquela reação do ácido acético na mucosa. Tentei com 1,5%, seguindo a literatura da época, achei que ficou pouco branco, né? E hoje eu acabo mandando manipular a 2%, e para o meu gosto a coloração que eu me adapto melhor. Aqui uma pergunta do colega Lix, lá de Campinas, né? Fala a respeito das tecnologias novas, né? LCI, né? Você utiliza habitualmente isso? Você sempre tira o aparelho com essa modalidade, né? Você tem isso na sua... Na minha clínica? Sim, tem. Pode falar. Tem. Obrigado, Lix, pela pergunta. É uma honra receber um questionamento teu, um mestre da nossa endoscopia. Sim, eu utilizo. Eu tenho cromoscopia eletrônica desde o FAIS. Acredito que isso foi em torno de 2000, a partir de 2006 ou 2007, talvez 2007. E depois, quando surgiu a oportunidade da gente adquirir o LCI, primeiro o BLI e depois o LCI, hoje a gente usa assim. Eu tenho um estudo publicado no final do ano passado, que vai de encontro com a grande maioria das publicações nesse mesmo sentido, que mostram que a retirada com o LCI tem um impacto significativo do ponto de vista estatístico no diagnóstico, na detecção dos adenomas, né? Então já existe hoje até meta-análise sobre isso, que foi liderada pelo Dr. Yamamoto, mostrando que o LCI na remoção do aparelho impacta favoravelmente na detecção das lesões pré-malignas. Há uma certa controvérsia em relação às lesões céstico-serrilhadas, porque tem estudos que mostram que há este impacto favorável ao BLI, e há outros estudos, por exemplo, cito talvez o mais recente do Dr. Naoshi Yoshida, de Kyoto, mostrando que esse tipo de lesão é mais detectada com a tecnologia BLI. Em relação à pergunta, se eu tiro sempre com uma tecnologia ou outra, na verdade ainda não, porque nós estamos compilando dados e ainda exames para um estudo multicêntrico dentro da América Latina, que inclusive Dr. Lix, Dr. Renato Hasegawa e Dr. Luiz Maruta fazem parte deste grupo da América Latina, onde a gente ainda está fazendo exames. Então, na verdade, há uma randomização, uma colonoscopia se faz com a retirada com LCI e a outra colonoscopia
com alta definição. Ainda não juntamos esses dados, mas certamente nesse ano deveremos ter uma bela publicação envolvendo vários serviços da América Latina. Eu me lembro que você fez recentemente uma exposição sobre novas tecnologias, a questão do custo, mas existe um custo-benefício, né? Você queria falar rapidamente sobre isso, Carlos? Seria interessante para o pessoal. Às vezes a gente se depara especificamente com... E veja bem, eu não recebo nada da Fujifilm, certo? Okay. Eu não sou presenteado com a Fujifilm para dar esse tipo de depoimento. É o que eu percebo na rotina do meu dia a dia. Mas a Santa Casa pode receber esse presente, né? A Santa Casa recebe esse presente, se tiver, e dá. Não, receberia, sem dúvida, mas eu que custeei esse maquinário. Sim. Então, o que a gente percebe é que, claro, que os valores assustam, né? Porque é um investimento maior do que um aparelho mais simples, de uma linha mais simples, seja ela de qual marca for. No entanto, com os resultados que a literatura tem mostrado, que a gente acaba detectando mais lesões, e como na maioria dos convênios há uma diferenciação de pagamento com e sem a polipectomia, na prática diária, eu não tenho dúvida que esse aparelho foi pago com os melhores resultados apresentados com a detecção dessas lesões que foram removidas. Seguindo aqui as perguntas do pessoal, se você encontrar uma lesão, em especial tipo LST, você tira de primeira a lesão ou você faz um segundo tempo? A colega aqui está perguntando. Boa, excelente pergunta. Eu já fui jovem, né? Então, quando eu cheguei em Bagé, eu tinha aquele ímpeto do jovem de fazer a ressecção no momento. Então, era uma lesão de 5, de 6 centímetros no fundo do seco, e fazia a remoção sem os cuidados pré-operatórios, vamos dizer assim, né? Uma avaliação prévia de coagulação e sem mesmo uma explicação para o paciente e para os seus familiares dos riscos inerentes ao procedimento, embora sejam muito baixos, mas de uma possível perfuração, de um possível sangramento. Então, com o passar do tempo, aprendi essa lição, tive um caso de um sangramento importante, significativo, de uma lesão no fundo do seco. Isso me obrigou, na época não dispunha de clipes, na época eu tinha basicamente agulha e argônio, e consegui controlar esse sangramento à base de muito argônio, e obviamente esse argônio consumiu a parede do colo. E essa paciente que ficou em observação, 36 horas depois, evoluiu para uma perfuração e foi à cirurgia. Esse caso me ensinou muito, e a partir de então eu encontro um LST, não removo, converso com a paciente e marco para um segundo tempo. O colega Luiz Cláudio aí de Minas, de BH, qual a sua opinião sobre a utilização do índice de detecção de serrilhados como indicador de qualidade complementar, ou mesmo que possa substituir índice de detecção? Boa, excelente pergunta. Hoje nós temos o principal critério de qualidade é o ADR, né? O índice de detecção de adenomas. E tem surgido como uma outra possibilidade a questão do índice de detecção de lesão serrilhada, mas a gente acaba ficando muito na mão do patologista, porque hoje boa parte ainda dos patologistas ainda entendem essas lesões como lesões hiperplásicas, e aí isso acaba impactando diretamente nos nossos resultados, ou seja, com menores índices nós teríamos uma pior qualidade de avaliação de serviço. Se defende muito um outro critério, que é o índice médio
de detecção de adenomas, né? Porque especialmente a literatura americana fala muito em, uma vez detectado o adenoma, termina o exame, porque já teria sido adquirido aquele ganho financeiro e a qualidade do exame passaria a ser menor, né? One and done. E por isso também é proposto como um indicador de qualidade, mas há uma proposição, não há uma efetivação disso, que ao invés de pura e simplesmente o ADR, pudéssemos também considerar um critério de qualidade como o índice médio de detecção de adenomas. Uma pergunta aqui do colega Dalton Chaves, lá de São Paulo. Qual o segmento do colo onde se tem mais risco de perder lesões? Estou envaidecido. Estou envaidecido perguntas são porque boas. as perguntas são boas e a plateia só tem craques, né? Tem fera. Teoricamente, o local onde se perde mais lesões é o cólon direito, né? Até mesmo pela morfologia das lesões encontradas nesse segmento. Então, as lesões não polipóides, por serem mais planas, mais rentes à mucosa e apresentando essas características como foram demonstradas, que atrapalham ainda mais a detecção das mesmas, como a presença de mucina e essa aparência rente à mucosa, acaba dificultando mais as lesões, a detecção dessas lesões, do que as lesões polipóides, né? Eu aprendi que a lesão polipóide, antes da gente enxergá-la, ela que acaba nos enxergando, né? De mais fácil diagnóstico, e que estão mais no cólon esquerdo. Uma pergunta aqui do Eduardo, nosso chefe. Quais são os seus critérios para optar entre os diferentes corantes ópticos e de superfície? Bom, depende da disponibilidade, né, de cada serviço, né? Hoje, como a gente dispõe da imagem avançada, da cromoscopia eletrônica, eu acabo usando muito pouco o corante. O índigo carmim, então, quase não uso. O ácido acético ainda utilizo no esôfago de Barrett e utilizo também para caracterizar melhor a morfologia dessas lesões que foram mostradas nessa apresentação, ou seja, lesões com potencial de ser uma lesão deprimida, lesões cesso-serrilhadas, algumas eu acabo utilizando, não todas, e para demarcar as lesões. Para demarcação das lesões, tanto o índigo carmim quanto o ácido acético se prestam muito bem. Ok. O Lix está elogiando sua apresentação. Obrigado, Luciano mestre. César, a utilização de água para tirar as lesões, né? Desculpa, Marcos, não entendi. A utilização de água? A retirada das lesões, underwater. Ah, perfeito. Eu não tenho experiência, né? Não tenho experiência, fiz alguns casos, mas não tenho um N significativo. O que a literatura mostra que é uma alternativa interessante para não precisar da injeção de nenhuma solução na sua mucosa, onde a lesão submersa na água teria espontaneamente uma relativa elevação, afastando a lesão das camadas mais profundas e facilitando a remoção através dessa técnica. Tem uma publicação, inclusive, de São Paulo, não me lembro agora se é do Dalton ou do Fabinho, acho que é do Dalton até, que versa muito bem sobre isso. Aqui mais elogios, viu, Duda, de Daniela Milhomem, né? Duda, parabéns, excelente aula. Obrigado. Enfim, Só também craque, os parabéns hoje. aí, os parabéns também a todos envolvidos pelo tema, parabéns a Duda pela aula, né? O nosso presidente, o Ricardo Dibe, Obrigado, né? Diego. E uma colocação aqui do Dalton, né? O que você acha? O que você prefere? A análise de criptas ou do padrão vascular?
na Hoje eu superfície utilizo, das lesões? hoje eu utilizo muito mais o padrão vascular, análise da microvasculatura, né? Muito mais, muito mais. E essa tecnologia, embora permita também a análise do padrão de superfície ou do padrão de criptas, dos PITs, que é possível através dessa tecnologia, a vascularização nos dá muitas informações. Então eu me baseio muito mais na análise dos capilares do que propriamente do padrão de superfície. Bem, mais elogio aqui do Rodrigo, né? João faz uma pergunta aqui um pouco, não sei, é uma pergunta fácil. João Carlos dos Santos Barreto. As lesões planas que envolvem orifício apendicular, qual a sua conduta? Ressecção endoscópica ou cirurgia? Opa! Essa não é fácil. Essa não é fácil. Essa não é fácil. Felizmente, eu nunca tive um caso de uma lesão grande pegando o orifício apendicular, né? Uma outra dificuldade é a lesão que pega a válvula iliocecal também. Então, as lesões que eu tive a oportunidade de me deparar nesta localização eram lesões relativamente pequenas, ressecáveis, com uma relativa tranquilidade, e foi feita de maneira endoscópica. Mais elogios aqui de Cristina Flores. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Obrigado, Cris. Júlio Lobo também elogiando, né? Obrigado, Júlio. Agora, quem vai fazer a pergunta sou eu, enquanto chega outras aí, né? Quando existe uma dúvida na classificação, em que passa pela sua cabeça, tira ou não tira essa lesão? Você tem uma tendência a tirar a lesão, a depender da localização, você gostaria de ter ecoendoscopia para ver a profundidade da lesão, né? Quando existe uma dúvida, porque é muito interessante que você colocou, evitar erros vai ser muito difícil, mas minimizar, eu acho que a gente consegue. Quando existe essa dúvida? Eu tenho uma tendência de remover, né? Se existe esta dúvida, a tendência é essa. E eu tive alguns exemplos, uma delas, inclusive, o Lix recorda muito bem, porque já dividimos essa lesão em algumas mesas ao longo do tempo, e então eu tenho algumas experiências que validam o que eu vou dizer. A partir do momento que uma lesão que tem algum potencial de remoção, de tratamento curativo endoscópico, mesmo que não seja tão grande, a partir do momento que a gente encaminha para a cirurgia, ele está já definitivamente encaminhado para o tratamento cirúrgico. No tratamento endoscópico, o máximo que vai acontecer é a gente não ter a margem livre, ter uma margem comprometida. Mas o paciente recebe a oportunidade de um tratamento menos agressivo e curativo, talvez. E nestes casos que eu estou citando, aconteceu exatamente isso. Então, o aspecto da microvasculatura sugeria a invasão da submucosa, inclusive sugeria a invasão maciça da submucosa, e foi tentada um tratamento menos agressivo para o paciente, e curiosamente, esses casos, a lesão acabou se elevando de forma suficiente para abraçá-la e removê-la inteiramente, e com um resultado positivo da peça, né, da análise histopatológica. Ou seja, casos que eram carcinomas intramucosos, e temos casos também com invasão da submucosa, mas com invasão superficial da submucosa, e com todo aquele grau de diferenciação favorável ao paciente, e que hoje eles estão em acompanhamento, alguns deles até curados, porque já passaram os 5 anos. Então, a tendência é fazer o tratamento endoscópico. O Carlos, aqui uma pergunta de Erickson Coutinho, né? Ele comenta aqui, como fazer um exame bem feito com aparelho de luz branca pelo SUS, né? As questões da dificuldade que existe pelo SUS, nos pequenos centros, mas a gente pode fazer um bom exame
né? Não é verdade? É verdade, é verdade. Tanto é verdade que, inclusive, há estudos que mostram isso. Tem um estudo interessante, liderado pelo Michael Wallace, onde ele fez um estudo comparativo com luz branca, comparando com imagem avançada. E ainda dividiu a imagem avançada, a cromoscopia eletrônica, em duas gerações. Ou seja, comparou luz branca com aparelho 180, comparou luz branca com aparelho 190. E não houve diferença alguma em relação a esses diagnósticos. O que prova que a luz branca pode sim, uma vez sendo feito um exame de qualidade, e por isso que eu coloquei lá o olho é o mais importante. O olho humano tem que ser capaz de detectar essas pequenas alterações. A cromoscopia, seja ela virtual ou real, ele é um acessório que pode fazer a diferença e que nos ajuda, mas nada substitui o olho treinado. Eu acho que o paciente que faz colonoscopia do SUS, com os cuidados, com os critérios, dá para fazer um bom exame. E quando tem um serviço com residência, você acredita também que o segundo, terceiro observador na sala aumenta a detecção? Pode, pode, porque gera até uma certa pressão, né? Se um trainee está fazendo um exame sob supervisão, provavelmente vai redobrar a sua atenção. Acho que essa observação, né, Marcos, falaste como fazer um exame melhor em paciente do SUS. Na verdade, o exame ele é feito da mesma forma, seja ele do SUS, de convênio ou particular, né? Medicina privada ou não. O aparelho utilizado é o mesmo e a dedicação ao exame também tem que ser a mesma, né? Independente do aparelho que estiver disponível. Se for em alta definição, ótimo, mas a dedicação tem que partir de nós, do endoscopista, e sem se preocupar com a agenda, ou seja, a dedicação Isso. é para aquele momento, para aquele paciente, independente da fila de espera. Não, eu já constatei que um ou dois residentes isso ajuda. Uma outra coisa assim importante, o bom técnico de enfermagem, até a enfermeira, quando diz assim, doutor Marcos, volte, porque eu acho que tem uma lesão ali. Eu sempre volto e às vezes encontro, né? Às vezes encontro. Aqui É isso a aí. Cristina Tenho, Flores, eu tenho um né? rapaz que me ajuda, praticamente todo o tempo que eu estou em Bagé, faz 20 anos, talvez ele trabalhe comigo há uns 16, 17 anos. Ele chega a dar o padrão de criptas e o padrão de capilares. Né? Então, isso, Ajuda. um bom auxiliar ajuda demais. Aqui, Cristina Flores. Aqui é uma pergunta de gaúcha, viu? Quando tu indicas SDI? Bom, há características específicas das lesões, né? As lesões com fibrose, as lesões que têm um padrão mais agressivo, os LSTs, especialmente os pseudodeprimidos, que o ideal seria a ressecção em bloco pelo seu potencial de agressividade. No entanto, a gente sabe que o SD é uma técnica que acaba ficando reservado para grandes centros, e às vezes nem mesmo em grandes centros nós temos um especialista disponível para fazer esta técnica, né? É diferente de São Paulo, que é um outro universo, onde nós temos vários serviços e vários profissionais aptos para essa técnica, mas eu acredito que na maioria dos estados dá para contar nos dedos quem dispõe deste treinamento. Então, eu sou muito favorável, muito defensor, ainda para a maioria das lesões, mesmo que grandes, a ressecção em fragmentos. Duas perguntas Marcos, para finalizar. Pode ser, pode ser, chefe? Rapidinho, pode ser. rapidinhas. Escala de Boston usa rotineiramente e rapidinho. Inteligência artificial. Presente e futuro. O que é que você acha? Eu uso escala, mas não uso a escala de Boston. A inteligência artificial acho que veio para ficar,
vai ter um impacto, sim. O Lix hoje postou que já está utilizando. Eu vejo que a inteligência artificial na colonoscopia vai ter um impacto muito grande, especialmente para aqueles baixo e médio detectores de adenomas. Vai facilitar muito na detecção dessas lesões pré-malignas, mas os autodetectores acima de 40%, 45%, este impacto será menor. Para finalizar a minha participação, Eduardo, só para dizer que muito obrigado ao Duda, que agora é Duda, né? Posso chamar de Duda? Com certeza. Muito obrigado, a qualidade foi muito boa. Eu acho que a Sobed e os sobedianos gostaram muito dessa sessão, sem dúvida nenhuma. E aí vamos ver a nota do chefe aí. Não, em primeiro eu gostaria de agradecer muito ao Duda, ao Carlos Eduardo e ao Marcos Clarencio. Foi espetacular essa sessão. A gente tem a plena convicção de que foi de altíssimo nível e que vai ajudar muito os colegas nossos sobedianos que estão participando. É impressionante o número de acessos pelo chat, você está de parabéns. Foi um tema que trouxe muitas dúvidas e muitas questões. Seguramente ainda teremos outras tantas que serão encaminhadas para que você possa ajudar as pessoas e responder de volta a ela. A nossa intenção é justamente essa, trazer um tópico que seja passível de uma ampla discussão e de esclarecimentos. A sua experiência é espetacular e a gente tem que lembrar para as pessoas que você mora numa cidade do interior do Rio Grande do Sul e você tem todo esse gabarito, toda essa qualidade, todo esse conhecimento que aqui você demonstrou, mostrando cada vez mais que o Brasil ele tem vários destaques espalhados por todos os lugares, basta que a pessoa se dedique para poder alcançar a excelência, como você, graças a Deus, já alcançou e está aqui transmitindo esse conhecimento para todos nós. É um orgulho grande para todos nós da Sobed termos pessoas do seu gabarito nos ensinando em cada um desses eventos. Eu queria convidar todos os colegas sobedianos para não esquecerem que neste sábado e neste domingo, dia 13 e dia 14, nós teremos um curso introdutório de noções básicas em endoscopia, que tem dois objetivos. Primeiro, a introdução da especialidade para os novos residentes de todo o Brasil. E, segundo lugar, servir de reciclagem para os colegas que não estão nos grandes centros e que têm essa possibilidade de ouvir as pessoas que têm conhecimento muito, muito avançado nos temas que foram propostos. E também lembrar a todos que no mês ainda do Março Azul, a Sobed faz, na próxima terça-feira, um encontro que eu tenho certeza absoluta será de um nível espetacular, que será o almoço com o professor Jeremy Way e a professora Angelita Gama. Aí nós vamos conhecer todos os primórdios do exame de colonoscopia e o impacto disso no diagnóstico do câncer coloretal. Então, eu gostaria de pedir que reservassem esse período do meio-dia à 13h, nessa próxima terça-feira, para se conectarem conosco e participarem fazendo várias perguntas, que eu tenho certeza absoluta que nós teremos um evento marcante nesse ano em que a Sobed lidera essa campanha do Março Azul. Então, boa noite a todos os sobedianos, boa noite ao Marcos Clarencio, parabéns pela moderação, parabéns, Carlos Eduardo, você foi brilhante e você trouxe luz para todos nós. Uma boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado, Dudu. Tchau, tchau. Um abraço.